Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Pietro e o vídeo de hoje é o primeiro de um projeto de vídeos. Não, esqueci o nome do canal. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Levemente Culto, meu canal onde eu falo de livros e coisas que eu gosto. O vídeo de hoje, que é o vídeo mais longo do canal até hoje, provavelmente talvez o vídeo mais longo do canal por todos os tempos, é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu vou comentar assim, uma série projetada de vídeos, porque eu não posso garantir nem um pouco que eu vou entregar tudo que eu tô prometendo. Pode ser que eu desista, tá? Enfim, já tô avisando. Uma série de vídeos em que eu vou comentar a grande tragédia de Shakespeare, Otelo, uma das obras-primas da história do teatro mundial, do teatro de Shakespeare. Uma peça que eu acho que não... que merece ser mais lida. Eu acho que muita gente fica em Hamlet, fica em Romeo e Julieta, e deixa um pouco de lado o nosso querido Otelo. Eu acho que é, enfim, uma peça que merece mais atenção. Enfim, e que eu gosto muito. Não é minha favorita de Shakespeare, mas que eu gosto bastante. E eu tenho a sorte de ter várias edições comentadas, né? Então eu resolvi fazer, sei lá, não tinha o que fazer, fazer uma série de vídeos comentando a peça cena por cena, linha por linha, enfim, comentando e comentando e comentando muito. Entendo que não vai ser pro gosto de todo mundo, é uma coisa muito específica, e eu vou me demorar em muitos detalhes, etc e tal, mas eu acho que às vezes é um jeito legal, mais legal de fazer vídeos, pelo menos pra mim, eu me divirto mais fazendo. Enfim, vídeos em que você não fica abstraindo com ideias gerais, mas assim, você tem um rigor e tenta ficar preso ao texto e tal. E comentando e falando quais são as minhas opiniões de interpretação, quais são as coisas que eu li nos diferentes comentários. Enfim, trazendo para o nosso YouTube, né, e também para nossa língua um pouco, comentários e, enfim, discussões sobre a peça na escala da linha, né, na escala das palavras, na escala da expressão, na escala do texto mesmo, né, sem resumos, etc, etc e tal. Tentar ser breve nessa introdução, porque o vídeo tá bem longo, né. Importante lembrar, assim, eu sempre vou ter que lembrar isso pra vocês, mas assim, muito importante lembrar, eu não sou especialista em Shakespeare, eu não sou especialista em poesia, eu não fiz letras, tá? Isso aqui não é uma aula, não tem um sentido didático, não tem. É uma leitura comentada, entendeu? Por alguém que gosta muito, por alguém que tem isso como hobby, é um pouco isso. E eu vou fazer minhas interpretações, eu vou puxar o texto do jeito que eu vejo ele, de longe, não é a única interpretação possível, muito menos eu acho que seja a interpretação correta da maioria das coisas que eu falo, assim, é uma tentativa de se divertir com o texto e assim, funciona no livros, né? Não existe entender um texto 100%, não existe uma interpretação correta, totalmente correta e uma interpretação totalmente incorreta. Mas quando a gente fala de alguém como Shakespeare, que trabalha com ambiguidades e possibilidades de interpretação que vão de um extremo ao outro, principalmente sobre os personagens. Otelo para alguns é uma coisa, Otelo para outros é outra coisa, Iago então nem se fale. Enfim, mas é um exercício meu e eu espero que, assim, vocês que assistirem, não levem a ferro e fogo as coisas que eu vou dizer. É um exercício de interpretação que eu espero estimule outros exercícios de interpretação. Muito importante falar isso. Muito bem. Também peço desculpas antes de mais nada, porque eu sei que vou ouvir isso pelo meu inglês. Eu nunca estudei inglês em cultura britânica, cultura inglesa, essas coisas, eu não tenho uma pronúncia de inglês boa. Eu entendo bem, eu acho. Às vezes eu me confundo com uma palavra ou outra, e às vezes minhas traduções que eu vou fazer no momento simplificam coisas que são mais complexas no original e que eu no momento não soube traduzir literalmente ou traduzir do melhor jeito possível. Vou pedir desculpas por isso, mas também peço desculpas porque minha pronúncia não é muito bonita de ouvir. Mas eu acho que funciona, e vocês vão conseguir entender o que eu tô falando, e a gente vai conseguir deixar a discussão funcionando. Espero que ninguém zombe do meu inglês, porque eu vou ficar chateado, eu vou ficar pra baixo. Aí vou parar de fazer vídeo no YouTube. Vídeo, todos os vídeos. Se vocês ficarem me enchendo muito por causa do meu inglês, não vai ter mais vídeo. Acabou. Acabou o YouTube. Eu vou apagar o canal com todos os vídeos. Eu sou louco. Brincadeira, eu não vou fazer isso. Mas já tô avisando que meu inglês não é lindo, tá? Quando eu fizer Dante, eu fizer um vídeo assim sobre Dante, vocês vão poder se divertir mais, porque o meu italiano eu acho que se garante um pouco mais do que o inglês, que é, enfim, às vezes eu não sei como acentuar essas palavras, muitas das palavras do Shakespeare não são palavras que você encontra gente usando no YouTube, nos filmes, etc. Então eu não tenho ideia, às vezes, de como é que se pronuncia, aí vou chutar alguma coisa, porque eu não tenho condições de ficar estudando a pronúncia de cada palavra que eu estiver passando. Enfim, em inglês essa língua é meio aleatória a pronúncia. E lembrando, claro, também, que é importante lembrar que a pronúncia na época de Shakespeare provavelmente era muito diferente de qualquer coisa que você vai encontrar por aí. Inclusive da minha pronúncia, mas também da pronúncia de vários atores que usam o inglês britânico de hoje. O inglês na época de Shakespeare era bem diferente no ouvido. Muito bem.
Vou focar também nos aspectos mais poéticos, não vai ser uma interpretação em que eu não vou tentar forçar uma interpretação de como são as coisas, em detrimento da análise da poesia e da linguagem. Uma coisa importante que eu não vou conseguir também detalhar muito, tô sendo meio rápido nessa introdução, mas, enfim, para não ficar enrolando antes de a gente começar a ler o texto. Mas assim, Shakespeare trabalha nas peças dele, principalmente nessas tragédias e tal, num espectro muito vasto entre poesia com rimas, por exemplo, você tem dísticos poéticos, você tem pequenas estruturas rimadas, com versificação muito rigorosa, né, o pentâmetro, os jâmicos, todos direitinho, até versos cada vez mais alterados, passando para prosa. Então você tem um espectro, não tem necessariamente prosa e verso isolados. Às vezes as coisas se misturam, principalmente quando tem diálogos rápidos e curtos, nem sempre uma linha vai ter aquela unidade métrica exata. Isso é uma coisa que, assim, talvez eu faça um vídeo em um momento sobre como funciona a poesia em termos, né, de ritmo, de som do Shakespeare, mas assim, é uma coisa complexa e uma coisa que eu peço para vocês aos poucos tentarem treinar a sensibilidade, porque eu às vezes vou me referir, vou falar da questão essa passagem está numa prosa assim, e eu não vou ter tempo e nem condições de detalhar muito bem isso. Enfim, é só um aviso para vocês começarem a treinar essa sensibilidade, porque é algo que muitas traduções perdem. Essa tradução, por exemplo, mantém uma distinção entre prosa e versos, mas, por exemplo, as traduções, eu acho que da LPM, eu não lembro o nome da tradutora, mas ela deixa tudo em prosa, e é uma coisa que talvez você perca a sensibilidade, porque ela é importante para você entender como a peça funciona. Muito bem, traduções. Eu vou usar de referência a tradução do Laurence Flores Pereira, que é essa aqui publicada pela Penguin. Eu acho essa tradução fabulosa, eu acredito que seja a nossa melhor tradução, na minha opinião. Vou usar muito ela. Às vezes, eu vou traduzir as coisas de um jeito muito diferente do que está aqui. Não quer dizer que eu acho que a tradução é ruim, é simplesmente que, enfim, no momento eu traduzo de outro jeito, e nem sempre a tradução vai ser necessariamente totalmente literal em relação ao texto original, porque, enfim, tem uma nota de tradução aqui, tem outros critérios, tem uma questão de fazer o texto funcionar em português, eu acho que ela é muito fiel, de qualquer jeito. Mas, enfim, se eu em algum momento apresentar uma tradução diferente, ou alterar a tradução que eu estiver falando sobre isso aqui, não quer dizer que eu estou criticando isso aqui, dizendo que isso aqui é ruim. Simplesmente que para explicar o ponto que eu quero trazer, às vezes a tradução não está funcionando, isso não quer dizer que a tradução é ruim, entendeu? Muito pelo contrário, eu acho essa tradução muito boa, enfim, já estou avisando isso para vocês. Recomendo, se vocês forem assistir o vídeo, vocês terem alguma tradução, pode ser um PDF, pode ser qualquer coisa, entendeu? Não vou julgar se vocês baixarem o PDF, entendeu? Mas assim, terem alguma coisa para ir acompanhando. Eu vou colocar o texto do lado e tal, para vocês se situarem, mas vai ser sempre o texto em inglês, porque, enfim, eu estou me partindo dele e vai ser a base. Outras traduções que eu recomendo, tem a tradução da Bárbara Eliodora. Eu acho que ela altera um pouco mais, ela é um pouco menos fiel, ela funciona bem no teatro, tem versos bonitos, ela tem uma boa versificação, mas eu acho que ela é um pouco diferente. E tem a tradução da LPM, né, eu não lembro o nome da tradutora, mas ela é inteira em prosa. Eu acho que ela às vezes explica coisas que no original não estão explicados. E, enfim, que não estão, ela vai, enfim, ela é um pouco mais didática e tal. E tem também as traduções do Carlos Alberto Nunes, que acho que vocês encontram em algum lugar aí. Que eu não recomendo, eu simplesmente não gosto do Carlos Alberto Nunes. Ponto. Mas se quiserem, podem usar. Pode ser um exercício legal também, porque como eu vou estar me referindo ao original, vocês vão estar vendo o original, eu vou estar explicando os pontos mais difíceis do original, vocês vão poder avaliar as traduções e verem como elas funcionam. E, enfim, você ter um juízo seu e de vocês sobre a tradução. Eu acho que isso é legal. Por fim, o texto em inglês, e essa é uma questão muito difícil, mas vamos lá, vou tentar resumir. No meu vídeo, em que eu faço uma introdução a Shakespeare, como ler Shakespeare, eu abordo esse assunto com mais calma. Recomendo que vocês assistam, talvez antes ou, enfim, depois de assistir o vídeo, porque lá talvez tenha algumas dúvidas. O texto que a gente tem em Otelo, ele chega para nós em duas versões. O que a gente chama de quarto, que é uma versão de 1622, e o que a gente chama de fólio, que é de 1623. Os dois textos têm pequenas diferenças. No vídeo lá eu explico melhor o que é o quarto, o que é o fólio e tal. Não dá tempo de explicar isso aqui. Mas você tem essas duas versões. Estima-se que o fólio é mais acurado, é mais próximo do original do autor. Mas assim, é uma questão muito complicada, muito debatida, etc. Se é que existe a possibilidade de você saber qual é o original do autor, tal. Tem edições, por exemplo, essa edição da Norton, que eu tenho aqui, das obras completas do Shakespeare. Ela vai usar para cada peça apenas um texo. Horrível dessa edição, né? Porque o Shakespeare, se você olha do ângulo, ele fica
fica totalmente distorcido. Mas enfim, a edição da nota ela é bem bonita. Ela vai usar um texto para cada peça. Então, por exemplo, o Otelo ele vai usar só o texto do fólio. E tudo que está escrito vai estar escrito como está no fólio. A maioria das outras edições, que você encontra por aí, vão fazer o quê? Vai ter um editor, vai pegar o fólio, vai pegar o quarto e vai editar o texto a partir disso. Então ele vai misturar coisas que estão no fólio e coisas que estão no quarto. O fólio, por exemplo, ele é mais longo, ele tem 100 linhas a mais do que o quarto, mais ou menos. Tem 100 linhas que foram removidas do quarto. Possivelmente porque o quarto parte de um manuscrito que foi usado em alguma performance, do qual essas linhas foram cortadas. Se isso corresponde ao Shakespeare, foi uma decisão autoral ou não, não dá pra saber. O texto original do Shakespeare é uma coisa que se perdeu, não tem um manuscrito do Shakespeare. Então, tudo é uma grande conjectura. O que a maioria dos editores faz? Vai pegar, por exemplo, você tem o texto do fólio, tem coisas no fólio que não fazem sentido. Ponto. São coisas estranhas e esquisitas. Um editor vai pegar o que está escrito no fólio, o que está escrito no quarto e vai fazer vai cotejar os textos e vai fazer um bicho novo e uma criatura que não existe em nenhum lugar além dessa edição e que vai ter trechos do fólio, trechos do quarto, e enfim. E alguns trechos, inclusive, que não estão nenhum dos dois e que são, digamos, emendas editoriais feitas ao longo da história, ou seja, críticos e especialistas que se debruçaram sobre o texto, encontraram uma palavra que não faz sentido e perceberam um caso provável de que o manuscrito continha uma palavra diferente, que as pessoas que passaram para tipografia ou que copiaram esse manuscrito em um momento entenderam errado e modificaram. Então, por exemplo, tem vários exemplos assim famosos, mas tem palavras que, enfim, os editores com o tempo vão trocar e vão... são as emendas, né, são as correções. As diferentes edições vão usar as diferentes emendas que foram feitas ao longo dos séculos de diferentes modos. Então, cada texto, o grande ponto cada texto que você encontrar em inglês vai ser diferente. Em português, quando você encontrar uma edição, eu recomendo que vocês olhem na edição e vejam se ela diz qual é o texto base. Porque cada texto em inglês é diferente do outro. São pequenas diferenças, mas elas mudam bastante. Por exemplo, essa edição vai usar, essa tradução, usa esse texto que eu tenho aqui, que é o texto publicado pela Arden, editado pelo Honigman. Esse vai ser o texto base desse vídeo também, porque ele é o texto mais difundido, o texto que, imagino eu, seja mais sério, o texto mais estabelecido e há mais conceito de que esse seja o melhor texto. As notas dessa edição também são ótimas, essa vai ser a edição base. Há outras duas edições que eu recomendo que vocês tenham em vista e que eu vou usar também para comentar. Uma é essa edição da Oxford, comentada pelo Michael Neal. Tá? Essa é a edição Oxford. Tem agora, eu não sei se tem dessa peça, mas está sendo substituída essa edição, ela está sendo mais parada de imprimir ela, uma pena, por uma edição que é a New Oxford Shakespeare. A New Oxford Shakespeare não faz um texto editado. Por causa das modas da academia em Oxford, eles não querem, na Oxford University Press, eles não querem mais textos editados, eles querem textos que só tenham uma das fontes. É uma grande discussão, como eu disse, é uma treta meio bizarra. Eu não recomendo a New Oxford Shakespeare. Não é tão boa, as notas são meio qualquer coisa. Não é tão boa quanto isso aqui. Então, essa é a segunda edição de referência, e a terceira é a edição do New Cambridge Shakespeare, que é comentada pelo Norman Sanders. Também vou usar ela. Ela tem umas notas longas no final, que são muito boas, eu às vezes vou comentar também, e ela tem uma introdução que eu acho que é a melhor introdução para a peça, que tem em qualquer uma dessas três. Essa edição tem uma tradução de tipo 170 linhas, é uma coisa absurda. Tipo, isso aqui é a introdução, isso aqui é a peça. Mas é uma introdução, eu acho, um pouco prolixa. E essa tem uma introdução longa também, muito boa. Mas eu acho que a introdução da edição da Cambridge é muito boa. É a melhor. Enfim, vou usar esses três textos. Ok? Todos amarrem os cintos, né? Fasten your belts. E vamos lá. Eu peço desculpa se eu me confundir com alguma coisa e tal. Me avisem se eu errar alguma coisa, se meu inglês... Enfim, é muito difícil fazer um vídeo e a cabeça tem que operar em muitos níveis, porque eu tenho que olhar pra câmera, eu tenho que pensar o que eu tô falando, eu tenho que ler a tradução, eu tenho que ler o original, tenho que comentar e tal. Às vezes eu vou me confundir, eu vou falar alguma asneira, com certeza. Então peço desculpas. Se vocês souberem de alguma, comentem que eu vou... Se vocês quiserem corrigir, podem corrigir à vontade. Comentem que eu vou adicionar, sei lá, no final da descrição vai ter uma seção de erratas. Dêem uma olhada antes de assistir o vídeo e ver se eu não coloquei um monte de erratas. Em algum momento também vou fazer uma resenha pro vídeo, pro Otelo, e, enfim, vou linkar aqui, e aí na resenha eu vou abordar questões mais amplas e mais de interpretação, sem me ater tanto a linha por linha.
Eu acho que vai ser um vídeo que vai ser importante para complementar isso. Se você tiver assistido esse vídeo anos depois do que ele foi feito, veja se eu já não fiz a resenha e cheque a resenha. Talvez seja mais legal de começar vendo a resenha e depois ver esses vídeos. Não sei. É isso, então peço desculpas. Um erro que eu cometi algumas vezes é que tem uma passagem, eu já aviso isso aqui, tem uma passagem que tem um carneiro, que é Ram. Questões da minha cabeça, e como eu nunca tive muita experiência de fazendinha na minha vida, eu sou totalmente urbano, eu sou um paulistano raiz, assim, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo e devo morrer em São Paulo, infelizmente. Eu confundo bode com carneiro, então às vezes eu falo bode. Tá? Não é por mal, assim, é que realmente eu, não sei muito sincero, eu não sei muito bem qual a diferença de um bode com um carneiro. Eu sei que o chifre é um pouco diferente, e eu acho que são bichos muito diferentes no que eles fazem, mas assim, não sei muito bem. Então eu confundo bode e carneiro, ovelha e cabra. Ovelha tem a lã, né? A cabra, ovelha tem leite de ovelha, não sei. Eu não sou o cara da fazendinha, gente, eu não sei nada desses bichos. Paciência, tá? Peço desculpas porque eu confundo isso bastante. Enfim, é isso. Vamos começar o vídeo e parar de prosear e ficar protestando aqui, né? Vamos ler o texto. Enfim, vamos lá, depois de falar muito, vamos falar mais ainda. Primeiro ato. Otelo, primeira cena. Antes de mais nada, assim, Shakespeare, essa primeira cena é muito brilhante do jeito que ele constrói. E ele começa a desenvolver o assunto, né, a história da peça. Não tem uma introdução explicando. Como é direito, vocês sabem que tem o coro no começo, que dá aí dá umas palhas e tal. Não tem nada disso. É uma introdução muito inteligente. E assim, a gente vai ver duas pessoas que vão começar a conversar e elas já estão no meio do assunto. Não tem, oi, tudo bem? O que aconteceu tal. Não, ele já começa direto. E melhor ainda, ela começa com uma palavra que é, de certa forma, entre aspas, palavrão, que é touch. Não tem muito sentido, é meio uma palavra assim expressiva. O nosso tradutor, o Laurence Flores Pereira, vai traduzir ela por chega, touch. Tal. E o engraçado é uma palavra que só está no quarto. Porque o fólio, e isso é um assunto interessante, tal, por uma questão legal, uma questão de censura, removeu todos os palavrões e todas as palavras que podiam dar algum tipo de dor de cabeça com a censura. E esse é o primeiro exemplo de, por exemplo, se você te contar uma peça uma tradução, ou mesmo uma edição original do Otelo, e não tiver essa primeira palavra, não tiver nada que corresponda a esse touch, provavelmente o que está acontecendo é que está sendo editado a partir só do texto do fólio. Isso acontece em algumas edições. Eu tenho a edição completa, não estou com ela aqui, mas a edição completa das peças do Shakespeare pela Norton, e não tem o touch, porque os editores quiseram só usar o texto do fólio. É um ponto interessante. Mas enfim, a peça começa com essa palavra meio esquisita aí, touch, e a gente encontra esse personagem que é o Roderigo. Eu conheci um Roderigo, né? Então me dá bug assim se é Roderico ou Roderigo. É Roderigo. Que é esse Roderigo reclamando com o tal do Iago, que se você começa a assistir a peça, você não sabe que é o vilão, mas é um vilão. Tá. Enfim, reclamando que... Não reclamando, mas assim, bravo com o Iago, porque o Iago sabe de alguma coisa que o Roderigo assume que ele não deveria saber. Então ele vai dizer assim, Tush, never tell me. I take it much unkindly that thou, Iago, who hast had my purse, as if the strings were thine, shouldst know of this. Ou seja, né? Eu considero muito descortês, muito pouco gentil que você, Iago, que tinha a minha bolsa como se as cordinhas dela fossem suas, pudesse saber disso. Né? Esses são os primeiros versos da tragédia. Tem algumas coisas interessantes. O que é isso? A gente não sabe do que eles estão falando. Absolutamente não tem ideia do que eles estão falando. O que o Iago sabe que... Agora o Roderigo aparentemente sabe. Mas o que o Iago estava sabendo. E aí tem uma coisa que é difícil assim, de passar em tradução. O Roderigo se dirige ao Iago com thou, que vocês conhecem, é um pronome arcaico no inglês, não se usa mais. Hoje em dia todo mundo usa you. Mas que no inglês elizabetano é um pronome de segunda pessoa do singular, coloquial. Não é como se diz, a palavra. Você tem os pronomes corteses, né, de formais, etc. You, você normalmente vai se referir para uma pessoa que você respeita, que está superior a você, e thou, na verdade, você vai usar para uma pessoa que está abaixo. Então, já no primeiro dos versos, você tem uma diferença de status. O Roderigo
tá acima do Iago, porque ele tá tuteando o Iago, ele tá down. Então, isso é uma coisa que dificilmente vai passar para uma tradução em português, porque a gente perdeu isso, e por mais que um tradutor brinque e use o tu e use você, para nós dificilmente isso vai ser perceptível, né? O Lawrence Flores, ele faz isso, né? Ele dá o tu e você tem o você. Para a maioria dos leitores em português, eu acho que isso não vai bater, não vai dar para entender o que está acontecendo. E aí ele fala, né, que você que tinha a sua bolsa, você que tinha as cordas da minha bolsa como se elas fossem suas, as cordinhas da minha bolsa. O que acontece? Na época, e que tem uma nota legal na edição tem uma nota legal nessa edição, que vai nos esclarecer que, na época elizabetana, em vez de ter zíper na bolsa, tinha cordinhas. Você amarrava as cordinhas e fechava a bolsa. O que está acontecendo? Não só tem essa diferença, mas o Iago, por algum motivo, estava usando o dinheiro do Roderigo para alguma coisa. Ou seja, estava se aproveitando do Roderigo. E aí o Iago vai responder também com um palavrão, que também foi cortado na edição do Folio. Sblod. E aí o Iago vai responder, Sblod, but you not hear me. E aí você vê que o Iago está se referindo como you. You not hear me. Então, novamente reforçando, o Roderigo está acima do Iago. Tem uma diferença aí de hierarquia. If I ever did dream of such a matter, abhor me. Ou seja, me odeia se eu soubesse disso com antecedência. E aí o Roderigo dá uma pista, né, bem interessante. Thou toldst me, thou didst hold him in thy hate. Você me disse que você odiava ele. E aí o Iago responde, despise me if I do not. Me despreza se eu não o odeio. Né? Quem que ele odeia? A gente vai começar, enfim, depois dessa primeira troca aqui, assim, tô conseguindo demorar aqui porque é um vídeo, eu tô explicando, mas assim, no teatro isso passa rápido. Vou colocar link na descrição também para algumas montagens da peça. Vocês veem que é muito rápido, você não vai conseguir pescar todos esses detalhezinhos e tal. Tem alguém envolvido, né, esse tal, o him, né, esse pronome tal, o ele, que teoricamente está envolvido nessa ação que foi contada. Obviamente, é Otelo, surpresa. E que é o assunto, né, dessas primeiras trocas. E aí o Iago vai começar a contar uma historinha, esses versos são muito importantes. E a história é a seguinte, o Iago vai justificar como motivo do ódio dele por esse personagem, né, de que ele fez de tudo para conseguir uma posição, a posição de lieutenant, que eu acho que seria um tenente em português, tenente. Ele tentou, por meio de 3 homens importantes da cidade, junto a essa pessoa de quem estão falando, conseguir a posição de tenente junto a esse personagem. E esse personagem, teoricamente, como se diz, desconversou essa galera que foi pleitear essa posição em prol do Iago, desconversou, dizendo que, enfim, com um palavreado todo técnico, que ele já tinha achado alguém para esse posto, então que não dava para ser o Iago. E o Iago vai apresentar de cara isso como o motivo do ódio dele por esse personagem. E aí o Iago vai fazer uma descrição da linguagem desse personagem que não quis saber da promoção do Iago, né? E ele vai falar assim, but he, as loving his own pride and purpose, evades them with a bombast circumstance, horrible stuff with epithets of war. É um verso bem bonito. E é o primeiro verso que vai dar a ver a linguagem desse personagem, que a gente sabe que é o Otelo. E assim, já vou dar um spoiler aqui, porque pra vocês entenderem porque isso é importante. A linguagem do Otelo tem sido descrita por vários críticos há muito tempo como um dos grandes milagres da poesia shakespeariana. Otelo fala de um jeito que é muito diferente de qualquer outro personagem das tragédias e das peças de Shakespeare. Ele tem uma linguagem própria, uma poesia própria. E não é uma poesia qualquer, assim, é uma poesia de grande qualidade, com características muito específicas. Tem um artigo fabuloso, né, de um grande especialista de Shakespeare, que era o Wilson Knight, num livro chamado The Well of Fire. Ele tem um capítulo chamado The Music of Othello. E ele vai descrever o quanto essa linguagem específica do Othello dá a ver a complexidade e as peculiaridades do personagem Othello. Só que antes de a gente ter o contato com o personagem Othello, que só vai aparecer na segunda cena do primeiro ato, a gente tem essa descrição da linguagem dele feita pelo vilão, né, pelo Iago.
Tem uma descrição muito interessante, porque aquilo que todos os críticos veem como uma linguagem extremamente sofisticada, extremamente refinada, o Iago vai definir como: mas ele, flertando com suas pompas e intentos, fugiu do assunto com circunlóquios bombásticos, horripilantes, prenhes de epítetos bélicos. Bombast, e isso é interessante, é um enchimento para roupa, né? Para, tipo, sabe, você coloca no colchão, bombast, é meio aquilo. Depois veio a ideia de bombástico como algo inchado, né? De acordo com as minhas notas, tá? Posso estar errado, mas de acordo com as notas é isso. E aí a ideia de que o Iago tá nessas poucas linhas, tá nos dando do tema de alguém empolado, alguém inchado, né? Alguém estufado, quase como um bonequinho assim de mau gosto, assim, estufado, horrivelmente estufados com epítetos bélicos, né? Isso é interessante sobre a personagem do Iago, porque é o seguinte: o Iago vai se acabar de ser um grande soldado, de ter anos de experiência, e o ódio dele pela pessoa que entrou no lugar dele, que é o Cássio, que a gente vai ver nas próximas linhas, é porque o Cássio seria um engenheiro militar, seria um teórico, um matemático, né? Ele vai usar, né, essa palavra, né, um aritmético, né, alguém que calcula os projéteis, alguém que tem uma outra apreensão do universo da guerra. O Iago, teoricamente, é um cara da força, né, ele que lá, senta lá e luta, ele tem anos de experiência e tudo aquilo e tal. E ele tem um certo desprezo, né, pelo intelectual Cássio, pela linguagem sofisticada e cheia de palavras rebuscadas do Otelo, cheia de jargões bélicos específicos e tal. Ele tem um certo desprezo por isso. E assim, eu não tô... Tá difícil fazer esse vídeo, porque eu tô entrando em detalhes ridículos e tal. Mas assim, tem uma coisa muito interessante e muito importante, que é o seguinte: o Iago tá dando aqui o nosso primeiro motivo do ódio dele pelo Otelo. Primeiro motivo é simplesmente que o Otelo não quis dar a promoção pra ele, deu pra outra pessoa. Ponto é, esse motivo vai aparecer nessa cena e depois nunca mais vai reaparecer. A gente não vai ter outras menções do Iago reiterando esse ponto. Eu odeio o Otelo porque ele fez isso. A gente não tem isso. E o que ele faz contra o Otelo, vocês sabem, na peça, não é legal. Não é uma coisa que você faz com qualquer pessoa que você tem raiva porque não te deu uma promoção. Ele tem um ódio monstruoso. E assim, ele dá essa justificativa para outro personagem. Como a gente vai ver daqui a pouco, eu tô dando os spoilers, ele tá manipulando, que é o Roderigo. Ele manipula o Roderigo. E alguém que ele manipula, sobretudo, dá a entender a peça por dinheiro. Porque ele tá extorquindo o Roderigo, por algum motivo e tal. Vamos entrar nisso. Ponto é, a maldade do Iago, e assim, Iago é um dos maiores vilões de todos os tempos? Não, talvez. Eu acho que dá pra justificar isso tranquilamente, que é talvez o maior vilão da história da literatura, simplesmente. E é uma maldade e uma vilania que não bate com os motivos que ele dá. E assim, eu acho que a gente tem que olhar com essas linhas sempre com uma suspeita. Assim, não dá pra acreditar que o que o Iago tá dizendo aqui seja verdade. Eu mesmo acho que há pistas no texto de que, por exemplo, o Shakespeare quer nos dar a dúvida de que, será que de fato 3 homens importantes da cidade, 3 great ons of the city, realmente teriam pleiteado a posição do Iago pro Otelo? Será que isso é verdade? Não sei, eu tenho a impressão que não. Que o Shakespeare quer nos dar essa dúvida, não só que... Porque não é verdade, verdade não é, porque é uma peça, nada é verdade. Mas eu acho que o Shakespeare quer dar um pouco essa suspeita. E eu acho que o ódio que ele tá dando a ver pelo Otelo não é exatamente só pela questão do posto que ele foi preterido. É uma questão mais profunda, mais complexa e mais densa. E a gente vai tentar entender. E no final das contas, a gente não vai entender, porque é um assunto fascinante, né? Mas eu acho que tem um ódio que é mais abstrato, assim, um ódio pelo intelectual, pela posição social, pelo fato óbvio. E esse é um assunto que a gente vai ter que discutir muito nessas análises, principalmente na resenha, porque é um assunto delicadíssimo. Tem uma questão de racismo óbvia aí. Tem gente que vai sugerir uma questão de homoerotismo, eu não compro muito. Não acho que o texto dê a ver algo assim. Mas eu acho que já tem uma pequena pista aí, pelo jeito que ele está descrevendo a língua, e pelo ódio abstrato à linguagem do Otelo, e tudo aquilo que ela traz consigo, a ideia de uma diferença de posição, intelectualismo, não sei se intelectualismo assim, é a palavra, mas assim, um refinamento que não condiz com ele. Eu acho que, assim, a gente vai descobrir isso, se o Iago vivesse nos dias de hoje, ele não fosse o vilão absoluto que ele é, ele seria aí um
um sindicalista, sabe? Ele é um pouco contra as estruturas sociais e tudo mais. Muito bem. E aí ele dá essa primeira descrição de como ele foi preterido, e aí ele vai falar de quem entrou no lugar dele. Depois dessa descrição, né, do Epithets of War, ele continua. And in conclusion, none suits my mediators. Ou seja, ele desbanca as petições, né? Non suits seria fazer uma petição, em inglês. Non suits seria não aceitar as petições, né? Desconsiderar as petições. O inglês, tem gente que tem a ideia de que inglês é uma língua horrível, que não sei o quê, porque vê os inglês que a gente aprende com a teacher do radinho, aquela coisa super corporativa, super básica. Mas assim, inglês é uma língua super sofisticada e você consegue criar coisas que dão uma dor de cabeça muito grande para traduzir. Por exemplo, assim, non suits é meio difícil de você traduzir. O Lawrence do Flores Pereira, aqui da tradução, faz uma solução que eu achei ótima, que ele vai falar declara improcedente. Mas em inglês está numa palavra só, né? Non suits. Non suits my mediators. For certos, essa é uma palavra francês, então ele está um pouco zombando na linguagem do Botelho, ele está mostrando como o Botelho é empolado, etc. E tal. For certos, says he, I have already chosen my officer. And what has he? Forsooth, a great arithmetician, one Michael Cassio, a Florentine, a fellow almost damned in a fair wife, that never set a squadron in the field, nor the division of a battle knows, more than a spinster. Ou seja, né? Eu já encontrei meu oficial. E quem era ele? De fato, um grande aritmético. Um tal de Miguel Cássio, um florentino. E aí você tem um ponto importante, porque a peça, eu esqueci de falar isso, que é importantíssimo. A peça se passa em Veneza. Eu não vou dar a história a história política da Itália do século XVI, porque senão esse vídeo não sai de lugar nenhum. Mas assim, gente, Florença e Veneza são rolês bem diferentes, né? E venezianos, a República de Veneza é uma república extremamente oligárquica, muito diferente de Florença. Muitas vezes eles empregam pessoas de fora. Você tem, por exemplo, na história real, né? Você tem um grande arquiteto do século XVI veneziano, que é o Jacopo Sansovino, que fez a biblioteca de San Marco, que foi na frente do Palácio do Cagliari, uma das obras mais importantes da arquitetura veneziana. E ele não era veneziano, ele era florentino. Então tem aí um embasamento para essa coisa, e pro fato do Cássio ser um florentino. Só que o Iago, sendo um veneziano raiz, ele é um veneziano raiz, apesar do nome, tem gente que especula que o Iago seria um nome espanhol, etc. e tal, tem todo esse mundo, mas ele é um veneziano raiz. Eu conheci vários venezianos raízes, eles são insuportáveis, tem um pouco a ver. Mas o Iago, sendo um veneziano raiz, ele não gosta muito do Cássio, pelo Cássio ser, por ter entrado no lugar dele, né, claro, mas pelo Cássio ser um florentino, ser um estrangeiro, né, assim, um gringo. Assim como o Otelo é um gringo, mas além de ser um gringo, ele tem outras questões. Tem a questão da pele. Né? Como eu disse, é uma peça, e a gente vai perceber isso aos poucos. Não vou fazer uma grande introdução, porque quando eu fizer a resenha eu vou abordar isso assim, a fundo. Mas é uma peça que um dos temas principais, obviamente, é a questão do racismo. Né? É uma peça muito difícil de abordar sobre esse ponto de vista, porque não é simples de responder, a peça é racista? Não, é uma questão que, assim, é uma questão válida, a gente tem que se fazer, mas não é uma questão fácil de se responder. Porque você não tem um narrador falando o que ele acha, você tem as falas do Otelo, você tem as falas do Iago, alguns personagens têm falas racistas, o Iago tem falas racistíssimas. Isso quer dizer com o que o Shakespeare quer dizer? Vamos descobrir, né? Isso corresponde ao pensamento de Shakespeare? É possível, a partir das peças, chegar no pensamento? As peças têm um sentido geral? Será que isso faz sentido? Vamos ver. Eu acho que não. Mas vamos ver. Enfim. E aí tem esse verso difícil, que é a fellow almost damned in a fair wife. Ou seja, um companheiro quase desgraçado, né? Quase danado. Quase... que tem as desgraças de ter as graças de uma esposa, né? Na tradução do Lawrence Flores. Mas dá para traduzir como um companheiro quase desgraçado numa bela esposa. Tá, o que está acontecendo aqui? Esse é o verso que eu falei que o Honeyman vai dizer que é corrupto, que não faz sentido. Porque o Cássio, depois a gente vai descobrir, isso é um ponto importantíssimo para a história fazer sentido, ele não tem uma esposa. Ele tem uma relação depois com uma tal de Bianca, que é uma prostituta. Vai parecer a Bianca era uma prostituta lá em Chipre, quando a gente foi para Chipre. Mas não tem.
não tem uma esposa. Isso quer dizer o quê? Tem gente que vai forçar o verso para fazer um sentido, vai dizer que, não está dizendo que ele tem uma esposa, mas que ele é quase uma esposa, ou seja, que ele é afeminado. E aí teria uma insinuação erótica aqui. Daria para forçar isso, daria. Mas é provável também que, assim, dado o jeito precário que chegou o texto de Shakespeare até nós, é bem capaz que seja uma corrupção ou um erro de revisão. Que o Shakespeare tem começado a escrever a peça no momento em que Cássio teria uma esposa. Só que depois mudou a história, continuou escrevendo, e, sei lá, não revisou, ou revisou e o manuscrito revisado não foi o que foi publicado, pode ser milhares de coisas. Mas é um verso que dá a ver o fato de que os textos de Shakespeare não são fáceis de ler. E assim, e é importante vocês terem isso, porque assim, essa é a diferença de você ler numa edição com notas e com todo um aparato, e você lê no PDF, na edição da Príncipes, entendeu? A edição que não tem nada sobre, só joga as coisas em cima. Você vai encontrar essa linha, você não vai entender. Se você tiver uma interpretação, se você prestar atenção e tiver uma boa interpretação de texto, você simplesmente vai entender o que isso quer dizer. Se você conhece a história depois. Ou se você se lembrar da peça. Porque é isso. Ele tá começando a apresentar os personagens, então ele vai falar as coisas. Quanto disso você vai ter depois, ainda mais no teatro, é pouco. Então, essas incongruências que estão. Todas as peças de Shakespeare, todos os poemas épicos, todas as grandes obras da literatura tem sua boa cota de incoerências. A Eneida tem um monte de incoerências, a Divina Comédia tem suas incoerências, tudo tem. Quando você vai ler com atenção e vai tentar juntar as coisas, isso acontece. O caso do Otelo é uma das incoerências mais famosas. Por que o Iago está dizendo que o Cássio está desgraçado numa bela esposa? Não sabemos. Enfim, alguém que nunca colocou um esquadrão no campo de batalha, nem conhece a divisão das tropas, né, da batalha, a divisão, né, das partes dos exércitos. É mais do que uma fiandeira. E tem aí um machismo, porque Iago, além de ser, claro, desse personagem tão querido que é o Iago, além de ser meio racista, quando a gente vai ver, também é bem misógino, assim, bem misógino mesmo. A imagem que ele tem das mulheres é de desgraça total, uma porcaria completa. Assim, eu sei que eu tô rindo falando disso, né? Obviamente eu não concordo com esses personagens, né? Eu acho que é óbvio, mas eu tenho que fazer esse aviso porque senão vai chegar uma patrulha do politicamente correto e vai surtar quando ver esse vídeo. Obviamente eu não concordo com isso, mas assim, personagem é assim, isso foi escrito em 1601 a 1603. Então, sei lá, tô perdendo a voz já. Enfim, ele vai continuar definindo que é o Iago, vai fazer um verso que é uma definição que é legal, né? Mere prattle without practice is all his soldiership. Ou seja, vou usar a tradução do Augusto Flores aqui, é pura prosa, pouca prática a sua vida militar, né? E é isso, né? O Cássio conseguiu a posição dele, em compensação o Iago vai ter que, e ele vai dizer assim, an eye of whom his eyes has seen the proof at Rhodes, at Cyprus, and on other grounds, Christian and heathen must be belied and calmed by debitor and creditor. Difícil, mas vamos conseguir traduzir. E eu, de quem seus olhos haviam visto a prova, ou seja, os olhos de Otelo haviam visto a prova da força, né, da bravura de soldado do Iago, em Rhodes, em Cipros, que são em Cipros não, em Chipre, são os lugares onde o Otelo esteve e batalhou, e que são, importante dizer isso, Rhodes, vocês sabem que é na Grécia, Chipre é uma ilha que eu acho que é da Turquia, não sei de quem é hoje em dia, uma ilha lá no leste do Mediterrâneo, uma ilha importante, a ilha de Vênus, isso é interessante, para entender a peça, é a ilha associada com Vênus, ao amor, etc, e que vai ser a locação dos segundo, terceiro, quarto e quinto atos da peça. Essas duas ilhas são território veneziano nessa época. E aí tem toda a situação política da guerra com os turcos, né, com os otomanos. Veneza colocou aí como baluarte da cristiandade no extremo oriente, vai ter a famosa Batalha de Lepanto, que vai ter toda uma situação política que não dá tempo de falar no vídeo, mas que é importante. Ou seja, o Iago está se colocando, né? Eu que era o soldado que lutei com o Iago em Chipre, em Rhodes, ele viu isso, deverei, e em outros lugares também, cristãos e pagãos, e aí novamente aquela coisa importante, né? Desse Mediterrâneo que não é totalmente cristão, né? A gente não está no século XIX, não, é um Mediterrâneo que ainda é um campo de batalha, né?
Enfim, eu deverei ser belied and calmed, ou seja, serei atrasado, acalmado, e belied é um termo extremamente náutico, é difícil de traduzir. Vamos ver o que Laurence Flores usa. Fico sem vento e à deriva, né? Ele traduz assim. Belied é isso. Quando você deixa um barco num porto sem o vento, ou seja, ele tá lá e não tá se movendo, ele tá travado. Ou seja, eu que fiz tudo aquilo, fico travado na minha vida. Então tem uma ideia, assim, se a gente fosse abstrair, etc e tal, tem uma ideia meio de, sabe quando você é um CLT e você nunca consegue essa promoção e você tá lá estagnado, tá travado nesse lugar? Essa é a imagem que o Iago tá evocando, através de imagens e metáforas, né? O believed and calmed são metáforas do mundo da navegação. E aí tem um ponto interessante, porque no primeiro ato, quase inteiro, as metáforas que o Iago usa para fazer as descrições dele são metáforas do universo marítimo. Só que mais do que metáforas do universo marítimo, são metáforas do universo marítimo, mas de um jeito extremamente prático, do universo náutico, né, das cordas, do navio que está ancorado, do jeito que você vai abrir a vela, etc e tal. Outras imagens que você vai ter na peça, do Otelo, por exemplo, são imagens também marítimas, mas não são do ponto de vista da técnica, do mundo do fazer da navegação. São imagens do ponto de vista mais abstrato, mais da natureza, mais das forças, das tempestades, das ondas, etc. Assim, parece uma coisa insignificante, mas assim, é o nível da genialidade do Shakespeare, pelo jeito que ele vai colocando as metáforas, os diferentes personagens, ele vai dar a ver o jeito que esses personagens abordam o mundo. O Iago é um cara prático, ele não tem esse universo de elucubrações mentais. Isso é importante dos monólogos, porque nem o monólogo dele é sobre a força do mal, ou a essência da maldade, nada disso. É prático. Ele tenta. Enfim, quando a gente chega nos monólogos dele, a gente fala, mas ele tenta dar vários motivos para ele odiar o Otelo. Eles são. O Iago tem um modo de perceber o mundo que é extremamente prático, extremamente racional, que tem pouco espaço para as abstrações poéticas do Otelo. E é uma coisa muito sutil no texto, mas assim, se você presta atenção, esse termo, né, o believed, é um termo de navegação e é um termo prático. O navio não está com vento, ele não anda. Não tem vento na vela, o navio está travado. E aí ele fala, né, must be believed and calmed by debtor and creditor. Debtor and creditor é uma referência a um bancário. Olha o nível de complexidade do texto do Shakespeare. Eu tenho a impressão, isso não me li nas notas, mas aqui é uma pequena interpretação minha. Florentinos, vocês sabem que são Medici, eles são banqueiros por excelência. Eles são os caras dos livros de ficarem fazendo creditor and debitor, né? De ficar anotando quem pagou isso, quem tá devendo aquilo. Então, Shakespeare tá. A visão que o Iago tem do Cássio é de um banqueiro florentino, alguém que não tem nada da mão na massa. Eu tenho a impressão que essa menção que ele faz, esse epíteto que ele vai atribuir ao Cássio, né, de debitor and creditor, é aí uma preferência sutil do Shakespeare à Florença. Muito bem. Ele vai ser o tenente e eu vou ser, e o termo em inglês que ele dá para isso é answered, que é um porta-estandarte. É um papel, é um lugar bem inferior. A tradução em português, que normalmente é feita, é alferes. Se vocês conhecem a ópera do Verdi, o grande compositor italiano do século XIX, Giuseppe Verdi, a penúltima ópera dele é Otelo. Uma ópera fabulosa. Eu acho que é quase... é tão bom quanto a peça. Ponto. É uma obra de arte espetacular. É muito diferente. Mas ela corta todo o primeiro ato, mas ela incorpora algumas coisas. E essa descrição, né, eu serei o alferes. Enfim, será que eu consegui? Eu coloco o trecho da música que tem essa... É meio a tradução exata dessa frase na música. É divertido, porque logo quando aparece Iago, ele conclui a primeira fala dele na ópera com essa fala também. E aí, enfim, como esse primeiro discurso, já começa a tirar um pouco aí a desconfiança do nosso querido Roderigo, né, de que, de fato, o Iago odeia o Otelo, que ainda não foi mencionado. Na verdade, ele vai ser primeiramente mencionado na peça, porque até agora ele é só ele. Não tem nome ainda do Otelo. Mas nesse último verso que eu estava falando, vai aparecer o termo his
Moorship. Moorship seria algo como o seu mourisco, né? Moor é de Mouro, né? Otelo, o trajeto de Otelo, o Mouro de Veneza. Então, a primeira vez que aparece o termo Mouro, ele aparece como Moorship, que é uma palavra, um neologismo do Shakespeare, traduzido pelo Lawrence Flores aqui por Volsa Mourescência. Achei uma tradução ótima, acho que é a melhor que você pode fazer. Então, depois de toda essa fala de ódio do Iago, ele vai dizer quem é. His Moorship Ancient. Na verdade é ele, né? O alferes da mouritude, mourescência. Tal. Bem, com isso ele consegue começar a convencer o nosso querido Cássio Roderigo de que, de fato, ele odeia o Otelo. E aí ele continua na fala dele. Antes de continuar, e como vocês podem ver, mudou o dia, né? Já não é mais o dia que eu comecei a gravar. Eu vou levar, sei lá, 3, 4 dias para gravar esse vídeo. Uma coisa importante sobre o Moorship, né? Aquele termo que eles estavam discutindo, é que ele está só presente no fólio. No quarto, e é interessante para vocês terem uma noção da bagunça que é, ele está como worship, ou seja, adoração, worship. Vocês devem conhecer essa palavra do inglês. E isso é interessante, porque simplesmente quem, assim, o texto do quarto, né, que foi impresso, passou pela mão de alguém que viu aquele termo worship, e mesmo no contexto todo da peça não entendeu. E assim, se uma pessoa que está copiando a peça já não entende o termo, e provavelmente ela cometeu um deslize, porque worship, a gente tem certeza que não é original, porque simplesmente não teria um sentido textual, né, na frase que a gente está discutindo, né? His worships answered. Não faz sentido. É obscuro, é opaco, é corrupto. Worship é o termo original. Mas enfim, o Iago tem essa primeira fala que é complexa, assim, logo na cara da peça, né, que vai até a linha 33, 32, 33, o Rodrigo vai responder uma coisa um pouco genérica, assim, o Rodrigo não tem a capacidade de tapar com a sofisticação da fala do Iago. Ele faz um comentário meio genérico, ele falava, eu preferia ser o carrasco dele. Um comentário assim, meio ácido, genérico e tal. E aí o Iago vai continuar se justificando. Só que nessa segunda parte da justificação, né, que vai da linha 33 até a linha... Vai ter uma outra interrupção depois, mas se estende quase até a linha 64. O Iago vai discutir isso que ele está falando, vai reiterar e desenvolver um pouco esse assunto, né, da raiva dele por causa da posição, mas de modos mais abstratos. Vai fazer algumas comparações, etc. E é uma parte que também vai ter que se demorar um pouco, porque é uma parte muito importante também. Vamos lá. O Iago vai dizer assim: Why, there's no remedy. 'Tis the curse of service. Preferment goes by letter and affection, and not by old gradation, where each second stood heir to the first. Now, sir, bejudge yourself, whether I, in any just term, am affined to love the more. Vou ler aqui direto na tradução do Lawrence Flores para avaliar, para ficar mais rápido. Não tem remédio, essa é a graça do serviço. As promoções se dão por gosto e indicação, não por tempo e por gradação, quando um segundo herda de um primeiro. Então diga, julgue bem, se há qualquer razão plausível para eu estimar o mundo. E aí, duas coisas, né? Vou ser rápido nos meus comentários. Essa ideia que ele desenvolve, né, de preferment, ou seja, a preferência vai por carta e afeição, e não pela old gradation, ou pela, digamos, a carreira demorada, né, a carreira lenta e cuidadosa, né, não por tempo e por graduação, é curiosa, é uma ideia de senso comum, assim, ele está indo um pouco mostrando que o jeito que o mundo anda, né, o jeito que as coisas são, não importa você ter uma indicação, é aquela coisa de sabe, você está no mercado de trabalho, não importa mais você ter uma indicação do que você ter um currículo bom, às vezes, ou ter um portfólio bom. Importa você ter pessoas legais que te indiquem. Ele está dizendo isso, né, e é uma ideia simples e tal. Mas, assim, se ler com atenção, você vai se lembrar que uma página antes, no verso 12, no verso 8, na verdade, ele vai falar que vocês lembram disso, 3 grandes homens da cidade
fizeram a indicação dele pro Otelo, e o Otelo ignorou. Então por que ele tá fazendo esse comentário? Tipo, não faz sentido. Não faz muito sentido. Por que ele tá dizendo que... Por que ele tá reclamando de algo que, teoricamente, se deu com ele, né? Ele fala, tá reclamando de que, enfim, as pessoas... O que importa é você ser indicado e você ter, enfim, ladder, né? Você ter uma carta de recomendação. Sendo que ele mesmo tentou o que ele tá reclamando que não conseguiu com uma carta de recomendação de 3 grandes homens da cidade. Pra mim, isso é uma prova de que o Shakespeare quer nos colocar em dúvida de que seja verdade isso que o Iago tá falando. Pra mim, eu acho que, assim, o Iago não existe, ele é um personagem de uma peça, mas eu acho que ele não teve 3 grandes na cidade. Ainda mais porque quando a gente chegar no ato 4, vai estar em Chipre e tal, vão chegar 2 venezianos importantes. E eles vão cumprimentar o Iago, eles conhecem o Iago, mas eles não lembram o nome do Iago. O Iago lembra o nome deles, ele se refere por eles pro nome, mas eles falam o Iago de jeito meio genérico. Se o Iago é um alferes, um porta-estandarte, alguém de não grande posição, eu acho difícil que ele tivesse contato com 3 grandes da cidade que tivesse indicado ele. Pra mim é balela. E ele é uma máquina de enganar pessoas, e não é uma máquina de ser não ser íntegro nas nossas ideias. Ele tá, enfim, tentando convencer o Roderigo de alguma coisa, de que ele não gosta do Moro, porque o Roderigo tá puto com ele, porque supostamente ele sabe de algo que indica que ele gosta do Moro, ou algo que incomoda o Roderigo, e ele tá tentando provar. Do jeito que ele puder, ele vai inventar o que ele quiser. Mas enfim, essa ideia é importante. A segunda ideia importante, a segunda coisa importante é que finalmente aparece a palavra que é o centro da peça, que é more, né? O Moro. E assim, dá pra falar muita coisa sobre essa palavra. A maioria das coisas, assim, mais sobre a questão geral do racismo, do lugar da raça do Otelo, da cor do Otelo, dessas questões mais delicadas assim, eu vou deixar pra falar na resenha, quando eu falar no sentido, vou falar da peça dos personagens fora da sequência cronológica. Mas é uma coisa interessante que vocês têm que reparar sobre o Moro, que eu não vou poder chamar a atenção sempre. É uma palavra racista, será? Sim. Por um motivo muito simples. Quase ninguém nunca se refere ao Otelo. Quando está de frente com o Otelo, está falando diretamente com o Otelo, como Mouro. Normalmente chamam ele de Otelo, ou do título dele, né? Capitão, isso, aquilo. Mouro é reservado quando as pessoas estão falando dele pelas costas. Inclusive os senadores, o Duque, né, o Dodge de Veneza. A única exceção, uma das únicas exceções é o Brabantio, que tá bravo e tá discutindo com o Otelo. E aí ele vai dar pro Otelo o termo Mouro. É um termo sim pejorativo. Ainda que seja muito questionável exatamente o que ele quer dizer em termos atuais, assim, do nosso entendimento atual das etnias, se é um africano subsaariano, se é uma pessoa do norte da África, se é um indivíduo do que a gente chamaria de Oriente Médio, né, da região dos turcos, não dá para saber muito. É meio, nessa época que a gente está falando, aqui em 1605, já existia a presença de pessoas negras na Inglaterra, já, muito menor do que depois, tal, claro, mas não existia muito a diferença e a clareza em distinguir, isso aqui é um homem negro, que a gente identifica hoje como homem negro, isso aqui é um homem árabe. Era meio confuso, né? Tudo aquilo que não era europeu entrava nesse guarda-chuva. Existiam sim preconceitos, existiam sim lugares comuns que vão assombrar essa peça em vários momentos. Existe um lugar comum de que o Moro, ele vamos dizer, ele não tem freio para suas paixões, ele é selvagem, ele tem as emoções funcionam nele de um jeito mais aflorado, ele não tem aquela coisa da civilização, o modo, e Otelo, o personagem da peça, que a gente vai discutir tanto, ele um pouco tá mexendo nisso de jeitos muito complexos, porque como eu disse, a linguagem dele não tá dentro de um estereótipo fácil, é uma linguagem muito sofisticada, muito refinada, muito, enfim, muito especial, mas ao mesmo tempo, sabendo o que acontece na história, no final ele vai entrar no final da história dentro desses estereótipos. É uma discussão muito complexa que vou reservar para a resenha e a gente consegue falar disso com mais calma. Mas o importante é que aqui finalmente apareceu o termo Moro e tem em mente de que ele é um termo que é usado normalmente pelas costas em relação ao Otelo. Não é um termo que é usado diretamente quando alguém está falando com o Otelo. E aí Roderigo ainda não comprou muito bem a ideia do Iago, ele fala I would not follow him, né? Então eu não estaria seguindo ele, né? Cochetes como você está seguindo. E aí o Iago vai justificar mais ainda. Oh, sir, content you. I follow him to serve my turn upon him. We cannot all be masters, nor all masters cannot be truly followed.
You shall mark many a duteous and knee-crooked knave that, doting on his own obsequious bondage, wears out his time much like his master's ass, for naught but provender. And when he's old, cashiered. Whip me such honest knaves. Ele fala assim, basicamente, eu não sei se vou traduzir diretamente, tem aquelas pessoas que, assim, no jargão atual, acho que daria para usar o termo assim, corno, pessoas que são subalternas a alguém e que botam todas as fés, que acreditam nisso, e o que importa, na verdade, não tem, é aquela coisa, assim, que a gente tá acostumado com essa discussão no mundo de hoje, né, aquela coisa, empregado, ele é da família, sabe, aquela coisa corporativa, só que não é, quando você não estiver mais dando lucro, o pessoal vai te mandar pra puta que pariu, é aquela ideia simples, né, enfim, tem a máxima, né, e as máximas do Iago, né, por exemplo, não todos podemos ser mestres, nem todos os mestres podem ser verdadeiramente seguidos, né, pode-se prestar serviço verdadeiramente a todos os mestres. Tem aquele cinismo, né, aquele ceticismo em relação ao mundo que existe, né, as estruturas do mundo. E aqui eu vou entrar numa polêmica, porque tem um vídeo aqui no YouTube, um vídeo bom e que vale a pena ser assistido, sobre Otelo. Eu vou linkar porque eu não lembro o nome da pessoa, não lembro o nome do estudioso e tal. E ele vai defender uma tese de que o Otelo, a peça inteira como um todo, representa essa passagem de crise, né? O surgimento de um novo homem liberal da burguesia e tal. E ele vai dizer, pelo que eu lembro, eu posso estar sendo um pouco leviano no jeito que eu vou trazer esse assunto, vai dizer que, por exemplo, o Iago é um personagem que representa um pouco as velhas estruturas, enfim, a reação das velhas estruturas em relação ao novo mundo, né? O Otelo representaria esse novo mundo e tal. Eu acho que eu não compro muito isso, porque além da peça, assim, o Iago não é exatamente a imagem de alguém que é a favor e que respeita as estruturas do mundo que existe. Ele é ao contrário, como seria hoje em dia, eu acho que ele seria meio um sindicalista, aquele CLT revoltado, assim, que quer destruir os seus patrões e quer quebrar tudo, sabe aquela coisa? Enfim, concordo muito com isso nele. Concordo muito com ele nisso. Sou bem parecido. Mas eu não acho que ele enfim, eu vou colocar o vídeo, vocês assistem. Eu não acho que aquela leitura pra mim fez sentido da peça. Muito bem. E ele tá tirando sarro dessa galera, né? Enfim, quando acaba, né, o proveito, é mandado embora, né? Cashiered é dispensado, né? E aí ele fala uma coisa assim, só uma curiosidade linguística, né? Ele tem esse último verso que eu tava lendo, né? Esse último meio verso, with me such honest knaves, que é bem difícil de traduzir, porque o que acontece aqui, o me, ele é o que a gente chama de tipo, um dativo ético. Seria uma tradução assim, no que me diz respeito, batam ou chicoteiem esses knave, como é que você chama, traduzir knave? Uma coisa meio tipo, sabe, esses caras, pode ser cara, assim, gente, pode ser gente, é uma palavra genérica para determinar uma pessoa, e não é muito respeitosa, assim, knave, tipo, tem palavras que a gente usa no Brasil hoje em dia, mas eu vou me distrair a usar porque elas não são muito bonitas. Mas é uma coisa assim, tipo, no que me diz respeito, na minha opinião, manda merda essa galera. É meio isso, entendeu? Só que no inglês, você usa isso, né? Que você tem o me tá como ético, dativo ético, né? No que me diz respeito. É difícil traduzir em português, a gente não consegue dizer, tipo, chicoteie-me, no sentido de o meu interesse no. É estranho. Tem uma coisa do latim aqui, uma coisa que, se você lê bastante literatura antiga, você encontra esse tipo de construção, e elas não são muito fáceis. E aí ele vai falar, tem esses caras que são cornos, são baba-ovo pros seus superiores, e tem outros, né, ele vai começar assim, others there are who, tribed in forms and visages of duty, keep yet their hearts attendant on themselves, and throwing but shows of service on their lords, without thrive by them, and when they have lined their coats, to themselves homage. These fellows have some soul, and such as a one do I profess myself. Ou seja, tem outros que, vestidos com as formas e aparências do dever, mantêm ainda seus corações a seu próprio serviço, ao serviço próprio.
e demonstrando apenas as mostras do serviço aos seus senhores, prosperam sobre eles. E quando eles ganham tudo que eles podem, prestam homenagem apenas a si próprios. Esses companheiros têm sim alguma alma, e tal como um deles, eu me declaro tal qual um deles. E aqui você já tem aí uma mostra, né, da hipocrisia do Iago, né, é isso. Eu não tenho nenhum amor à servidão, é simplesmente o meu interesse egoísta. E ele tá falando isso pro Roderigo, né? O Roderigo, sendo uma topeira, ele não percebe que o Iago não presta e também tá usando ele, mas, enfim, ele fala isso pro Roderigo. E aí nós entramos numa passagem bem mais densa, e eu acho que alguns dos versos mais legais do Iago, que são realmente bem mais abstratos e bem mais complexos, e tem quase uma dimensão meio ontológica, muito abstrata, que é meio fascinante. For, sir, it is as sure as you are Roderigo, were I the Moor, I would not be Iago. Se eu fosse o Mouro, eu não seria Iago. O que isso quer dizer? Difícil. Eu acho, na minha interpretação, cada nota dá uma coisa diferente, cada uma das minhas edições meio tenta entender esse verso difícil de um jeito diferente. Eu acho que se eu estivesse na posição dele, eu não agiria do jeito hipócrita que eu acho. Se eu fosse Mouro, eu estivesse nas condições dele, eu não seria Iago. Mas também no sentido de, se eu fosse o Mouro, eu não colocaria o Iago, que sou eu que existo, no lugar onde ele tá. Iago seria outra coisa, ele seria um bambambam. É ambíguo, é extremamente ambíguo, e é extremamente rico, é muito mais profundo, tem muito mais profundidade do discurso do que se fosse claro, né? E por isso que é ruim vocês pegarem aquelas traduções de tipo No Fear Shakespeare, essas coisas assim, que elas vão vir com uma paráfrase de tudo. Elas vão tirar a dimensão, toda a profundidade do texto. A coisa do texto do Shakespeare, é uma das graças, é que você nem sempre entende muito bem o que ele está querendo dizer. E tem sempre mais de um sentido para tudo, né? Mas continuando. In following him, I follow but myself. Seguindo ele, eu sigo apenas a mim. Ou seja, ele está se enquadrando dentro daquela segunda categoria de serviçais que ele estava descrevendo. Heaven's my judge, not I for love and duty, but seeming soul, for my peculiar end, for when my outward action doth demonstrate the negative act and figure of my heart in complement extern, it's not long after, but I will wear my heart upon my sleeve, for thou's to pick at. I am not what I am. Enfim, vou ler a maioria dos versos, eu vou ler na tradução do Laurence Flores. Eles não são fáceis em inglês, a construção gramatical não é das mais simples, eu acho que tem aí como eu posso dizer, uma anacoluta, meio complexo e tal. E o céu sabe, não é amor, não é dever, e se parece ser, é em prol dos meus intuitos, pois se as minhas ações exteriores mostrarem meus atos natos, meu velho coração, exposto à claras luz, vai ser rápido até que eu entregue às gralhas meu coração desnudo, para que o espicassem. Eu não sou o que sou. Essa menção, né, que ele fala, né? But I will wear my heart upon my sleeve for thou's to pick at. É porque na época, né, sleeve né, as mangas, né, sabe aquelas coisas. Antigamente, os servos traziam a marca do mestre na roupa, né? Então, ele tá falando assim, não vai demorar muito até que eu deixar, né, assim, é difícil essa passagem, mas assim, vai demorar muito até que eu mostre as minhas verdadeiras intuições, como um servo mostra a marca de qual senhor ele pertence na roupa, para que tolos, né, ele vai usar o termo daws, que é um tipo de pássaro, né, um tipo de pássaro que bica, tal, jackdaws, para todos ficarem bicando, né, ou seja, para impertinência de tolos. Ou seja, mais um jeito muito sofisticado e metafórico de descrever a hipocrisia dele. E aqui também aparece uma coisa que é importante, que Iago gosta muito de metáforas animais. Ele gosta muito de metáforas do mundo animal, de um jeito específico. Normalmente são... Ele não fala do jeito, aquelas metáforas assim, como a natureza é bonitinha. Normalmente são metáforas que tendem a representar o jeito que a natureza é podre, como a vida natural é nojenta, é repulsiva, coisas que, enfim, animais
grotescos que prosperam, enfim, imagens negativas e muito sujas do mundo animal. Aqui já temos uma pré-imagem desse tipo de coisa que na próxima página já vai começar a aparecer mais clara. E aí nós temos a segunda metade do verso 64, que é o famoso I am not what I am. Eu não sou o que eu sou. Assim, também é uma dessas... Eu acho que esse é o verso mais emblemático da personalidade do Iago, né? Porque ele não é o que ele é. Assim, o que isso quer dizer? Muitas coisas. Dá pra ficar horas falando disso aqui. É um tipo de afirmação gnômica, né? Que é muito fascinante, né? Tipo, é como na Bíblia, né? Eu sou o que eu sou. Inclusive é uma referência clara, né? A Bíblia, né? Porque no Êxodo... enfim, tem passagem na Bíblia, Êxodo 3, 14, 1 Coríntios 15, 10, isso aparece como eu sou o que sou, né? Deus fala, eu sou o que eu sou. O Iago é o oposto de Deus, né? O oposto dessa força ontológica, essencial, existencial, ele é o oposto. E assim, dá para fazer milhares de interpretações. Uma das melhores é a interpretação do Alden, o grande poeta Alden, que tem um ensaio aqui, né? Que é o famoso ensaio Coringa no Baralho. Ele vai desenvolver em cima disso, né? Vou até ler para vocês o que o Alden fala, porque é bem interessante. Ele vai atribuir o Iago no lugar de pregador de peças, um arquétipo enfim, alguém que prega trotes. Você não tem muito bem os intuitos dele, os intuitos deles não são exatamente racionais. O intuito principal enfim, se mostrar como um deus, se colocar no mundo como alguém que tem um poder ilimitado de controlar as pessoas sem que elas percebam. Um pouco a tese do ensaio do Alden é esse, mas sobre essa frase, ele vai falar o seguinte: o pregador de peças despreza suas vítimas, mas, ao mesmo tempo, as inveja, pois os desejos delas, embora infantis e equivocados, são, para elas, verdadeiros, ao passo que ele não tem nenhum desejo que possa ser chamado seu. Seu objetivo de jogar com os outros torna sua existência absolutamente dependente do deles. Quando está sozinho, ele é uma nulidade. A descrição de Iago, eu não sou o que sou, é correta, e a negação da palavra divina, eu sou o que sou. Se dermos a palavra motivo no sentido normal de um desígnio do sujeito, como sexo, dinheiro, glória, então o pregador de peças não possui motivo. Entretanto, o pregador de peças profissional é certamente atraído como jogador à sua atividade, mas a atração é negativa, um temor de não ter um eu concreto, de ser ninguém. Em todo pregador de trotes, para o qual fazer trotes é uma paixão, há sempre um elemento de malícia, uma projeção de auto-ódio nos outros. E, no caso extremo do pregador de trotes absoluto, em todos os seres da criação. Ou seja, o Iago, enquanto sujeito, ele só existe em função dos outros. Né? Ele não é o que ele é. Ele é negação do sujeito. E a gente está muito no começo da peça para conseguir entender as implicações dessa expressão maravilhosa. Mas assim, o Iago praticamente não tem uma linguagem própria. Ele quase não tem uma essência própria nessa peça. Ele varia a linguagem dele dependendo do que ele tá. Esses versos que a gente está encontrando são os versos do Iago com o Roderigo, que tem motivações muito específicas de estar manipulando o Roderigo. Mas você tem os versos do Iago com o Otelo, são diferentes. Do jeito que o Iago vai falar com o Cássio, é diferente. Do jeito que o Iago vai falar com qualquer personagem dessa peça, é diferente. Do jeito que o Iago vai falar com as mulheres, é diferente. Ele mesmo não tem uma personalidade. E quando a gente encontra ele nos solilóquios, como eu disse, os solilóquios dele não são exatamente brilhantes. Ponto que o Alden vai dizer que um ator bom, na opinião dele, deve interpretar os solilóquios do Iago como se fosse um idiota, como se fosse um ator ruim. Porque eles não são convincentes. Muito provavelmente os solilóquios do Iago, os momentos que o Iago está falando sozinho, e o Alden traz isso, e mais do que o Alden, um dos grandes intérpretes de Shakespeare, que é esse cara aqui, o Alder Bradley, não, o A.C. Bradley, a ideia de que os solilóquios do Iago são o Iago tentando encontrar uma motivação para ele, para justificar minimamente dentro daquele mundo, ou essa força meio abstrata do mal e da maldade e de manipular as pessoas, né? Ele é quase um diretor de teatro, ele é quase meio que o próprio diretor, o próprio escritor da peça. Ele é uma figura que não tem uma consistência própria, ele existe enquanto a manipulação. Tanto é que, enfim, não vou dar spoiler, né? Vamos chegar lá e vocês vão ver o que vai acontecer no final, quando tudo tiver revelado, o que o Iago vai falar. Enfim, é um verso maravilhoso, né? Eu até marquei muito na minha edição, né? Porque quando eu li, eu fiquei, meu Deus, é isso.
Eu tô relendo pela segunda vez já, Otelo, né? Mas marco como se fosse a primeira vez. E, enfim, tivemos essa parte. Gente, esses vídeos estão muito longos, muito longos. Depois disso, e assim, você vê que o pensamento do Iago tá indo longe, né? Ele tá sendo muito eloquente. Ele já meio convenceu o Rodrigo, mas o Rodrigo não consegue acompanhar, porque ele é meio um imbecil, né? Ele não consegue acompanhar. E aí ele corta o assunto completamente do que o Iago tá falando e fala, que em português quanta sorte, né? O thick lips é bem racista o termo, né? Lábios inchados. É um termo feio, é um termo feio. Mas enfim, quanta sorte, né? O lábios inchados terá se ele conseguir levar a coisa assim. Que coisa? Não sabe, né? Porque a gente não sabe exatamente do que motivou. Mas ele vai retomar o assunto. E aí, o Iago também vai retomar o assunto também, sem nenhuma introdução. Vai falar, chame o pai, levante-o, vai atrás dele, destrua a sua alegria. E assim, existe até nessa passagem, vocês têm o texto aqui do lado, né? Porque eu vou editar e vocês não têm o texto. Né? Call up her father, rouse him, make after him, poison his delight. Pai de quem? Não sabemos. Him. Quem é o Him? É o pai que ele tá falando ou é o Otelo? Não dá pra saber. Assim, no texto, sabendo a história, a gente sabe que Caleb, her father, é o pai da Desdemona, que é o Brabantio. House him não é o pai da Desdemona. Make after him, poison his delight. O his delight não é o delight do pai da Desdemona, é o delight do Otelo. Ou seja, ele tá misturando os pronomes, tá extremamente confusa essa passagem. Destrua a alegria deles. Aqui pra gente não ficar tão confuso, eu vou explicar o que tá acontecendo. Minha hipótese o Iago chegou pro Rodrigo, antes da cena começar, antes da peça começar, quer dizer, a peça dá a entender isso, né? O Iago chegou pro Rodrigo e falou, fiquei sabendo que o Otelo casou com a Desdemona. O Rodrigo ele quer ficar com a Desdemona. Não vou dizer exatamente que ele é apaixonado, né? Não sei, talvez ele seja um pouco interesseiro, e a Desdemona tem dinheiro, ele quer o melhor partido de Veneza, talvez seja isso. Mas assim, ele quer ficar com a Desdemona. Ele pede ajuda pro Iago. Só que aí o Iago revela, então, o Otelo já casou com a Desdemona. E aí o Rodrigo fica puto, como assim, você estava sabendo disso, você não fez nada e tal. E aí começa a peça, né, com o Iago falando, não, mas eu odeio mesmo, explicando e tal. Então, essas primeiras linhas, tudo isso que a gente estava discutindo até agora, é o Iago falando, não, eu odeio e tal, ganhando confiança no Rodrigo, e aí propondo, que era o assunto que o Iago foi falar com o Rodrigo, falando, tem um jeito de tentar resolver essa coisa, acorda o pai dela não tá sabendo. Vai propor deles acordarem o pai da Desdemona, né? Na peça você não entende nada disso. Eu tô explicando pra vocês, mas assim, na peça não dá pra entender o que tá acontecendo. Simplesmente eles vão acordar alguém, o pai de alguém. E aí, por sorte, né, em coisa de teatro, eles estão passando justamente embaixo da casa do Brabantio. O Iago vai incitar eles a chamar e o Rodrigo vai chamar. What ho, Brabantio, senhor Brabantio, ho. Oi, Brabantio, E o Rodrigo é muito educado do jeito que ele chama o Brabantio. Muito de boinha e tal, ele é muito cortês, ele é um gentiluomo veneziano. Mas o Iago não. E o Iago tá escondido. Você tem que imaginar que na peça, assim, Rodrigo é quem tá chamando e o Iago tá atrás de alguma coisa, meio escondido, chamando assim, sabe, tipo, uma coisa tipo, E aí o Iago vai falar assim, Wake, what ho, Brabantio, thieves, 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 look to your house, your daughter and your bags, thieves, thieves. Ladrões, ladrões, olha sua casa, sua filha e seus sacos, né? As coisas, os sacos das suas coisas. O Brabantio vai acordar, nossa, que porra é essa, tal. O Rodrigo vai ser educado. Senhor, is all your family within? Vai perguntar isso de um jeito mais educado, tal. O Brabantio vai perguntar por quê? Por que você tá perguntando isso? E aí o Iago responde, e essa parte é importante, né? Zound, sir, you are robbed. For shame put in your gone. Your heart is burst. You have lost half your soul. Even now, very now, an old black ram is stopping your white ear. Arise, arise, awake the northern citizens with the bell, or else the devil will make a grand sir of you. Né? O que ele diz? Pelas chagas de Cristo, né? Pelas feridas de Cristo, Senhor, você está sendo roubado. Por vergonha, envergonhe-se. Coloque o seu hobby, né? Hobby, roupão. Enfim, coloque sua roupa. Seu coração está partido. Você perdeu metade da sua alma. Justo agora, um velho carneiro preto está montando em cima da sua ovelha branca.
Levante, levante, acorde os cidadãos que roncam, roncantes, com o sino. Do contrário, o diabo fará de você um vovô, né? É bem interessante essa passagem, né? Porque, enfim, para começar, a imagem óbvia, né, do velho carneiro preto, né, que, enfim, inaugura uma série de imagens que o Iago vai estar invocando a respeito do Otelo e que vai associar o Otelo com algum animal, enfim, associações extremamente racistas, obviamente, né? Enfim, vocês entendem, eu acho, o que o Iago está querendo insinuar com essa ideia de carneiro preto, velho, etc. E que está montando, porque o termo em inglês tuppen é literalmente montar em cima, quando animais montam um em cima do outro para se acasalarem, é isso que quer dizer em inglês mesmo. Enfim, a ovelhinha branca, né? E, enfim, é uma imagem que acho que não precisa de muitos comentários. E depois reaparece outra imagem, né? Com a ideia do diabo que vai fazer de você um vovô, né? Diabo, obviamente, é Otelo e vovô, porque ele vai. Enfim, o Iago tá enfatizando o aspecto de acasalamento da coisa. Ele tá tirando qualquer sentido, assim, de dignidade de um casamento, de uma relação entre seres humanos e tá jogando tudo pra baixo na ideia de acasalamento de animais. E um acasalamento torpe, né? Um acasalamento sujo. É, muito racista. E você finalmente até entende o Otelo capturou, ou surrupiou tal, a filha do tal do Brabâncio, né? A gente sabe que é Desdemona, mas na peça ainda não sabe. Mas ele capturou ela, sem o Brabâncio saber. Enfim, aí vai ser uma calamidade. Eu vou pular um pouco essas linhas agora, vou ser um pouco mais rápido pro vídeo andar. O Brabâncio vai comprar na hora tal, vai achar que é coisa do Roderigo, porque ele sabe que o Roderigo estava afim da Desdemona, e aqui que a gente descobre que o Iago, o Roderigo, ficou em cima da Desdemona. Ele não vai botar a maior fé do mundo nesse papo aí do Iago e do Roderigo. E aí, o Iago vai ser um pouco mais enfático, né? Vai falar assim: Zound, sir, you are one of those that will not serve God if the devil bid you. Because we come to do your service, and you think we are ruffians. You have your daughter covered with a Barbary horse, or I'll have your nephews knight to you. You have courses for cousins and janets for Germans. E aqui é importante que, assim, até agora, acho que tudo até agora, estava inverso. Aqui nós temos a passagem do Iago em prosa. E assim, lembra aquilo que eu mencionei na introdução? A prosa normalmente é para um nível mais baixo do discurso. O que ele está falando é um nível de baixaria um pouco maior. Tudo bem, já tinha falado da baixaria, que eu acho que é obviamente racista, né, do carneiro velho em cima da ovelhinha branca. Mas aqui ele vai desenvolver um pouco mais, né? Vou ler a tradução do Laurence Flores também, para vocês entenderem. Santa Chaga, o Senhor é uma dessas pessoas que, no caso do demônio lhe pedir, desiste de servir o nosso bom Deus. Agora, só porque viemos lhe prestar um favor, já acha que somos baderneiros e deixa a própria filha ser montada por um cavalo da barbárie. Não demora, o Senhor vai ter sobrinhos relinchando para o Senhor, cosséis por primos e petiços por parentes. Ou seja, ele vai desenvolver aquela imagem do animal, e a imagem que o Iago está nos pintando, né, do rapto, tem isso rapto da Desdemona, de uma coisa animalesca, né? Ele está reforçando os aspectos animalescos do Otelo. Ele está comparando o Otelo, depois de comparar com o bode velho, vai comparar agora com os cavalos da barbárie, né? Que é isso? A Barbary Horse era a barbárie, né? Barbary era a região onde ficavam os berberes, os mouros berberes, ou seja, tem tudo a ver com o Otelo, né? E é uma alusão indireta a isso. Eles ainda não falaram diretamente. O Iago tá provocando o Brabant, você tá sendo um pouco mal educado, tanto que o Brabant tá bem puto com isso, com as coisas que o Iago fala. Não deixou claro exatamente o que tá acontecendo. Ele não falou, um Moro pegou sua filha. Ele tá falando, tá meio provocando e tirando um pouco o sarro. Porque é isso, o Iago também tem uma diversão em ser cruel. E falar, ele não vai falar assim, poxa, Rodrigo, preciso te contar, na boa. Ele quer causar confusão, né? Ele tá provocando, ele tá ofendendo tanto o Otelo diretamente, né? Porque o Otelo não está lá, mas, quer dizer, muito diretamente a gente pensa no nível no sentido do discurso, mas
tá ofendendo o Brabantio, acordando o Brabantio para falar esse tipo de profundidades. Tanto que, como eu disse, está em prosa, ou seja, um nível baixo do discurso que ele tá falando. E essa analogia, que é bem divertida, né, dos cavalinhos, né? Você vai ter cavalinhos por primos, e ele fala diferentes tipos de cavalos em inglês, né? Coursers and genets. Shakespeare é muito criativo, né? Aí o Brabantio vai responder: What profane wretch art thou? E o Iago responde: I am one, sir, that comes to tell you your daughter and the Moor are now making the beast with two backs. Ou seja, eles estão criando a besta agora, né? Traduzindo. Mas que espécie de canalha profano tu és? Iago responde: Sou aquele que veio lhe dizer que a sua filha e o Moor estão agora fazendo a besta de 8 patas. Você pode traduzir a besta como você quiser. No original, tá a besta de 2 costas. Não dá nem pra visualizar o que é uma besta de 2 costas, mas é uma coisa meio que tem aí referências também da literatura, né? Porque parece que isso vem do Rabelais, né? Do Garganta, Pantagruel, esses livros todos, né? Que na minha nota diz, né? Foisonner la besta de do, a besta de 2 costas, né? Enfim, Shakespeare é muito. Mas bem, e aí o Brabantio vai responder, né? Thou art a villain, você é um desgraçado. E o Iago responde, e essa resposta é engraçada, não tem muito sentido, é meio brincalhona e tal. You are a senator. De fato, ele é um senador, mas, enfim, esse é o tipo de coisa que um ator bom vai se divertir muito, porque assim, você pode dar o tipo de tom que você quiser, você pode falar, you are a senator. Tipo, pode ser, sabe, meio empoladinho, meio, you are a senator. Pode ser também, you are a senator. Pode ser uma coisa também assim, enfim, um ator pode se divertir. Tem coisas do Shakespeare que a gente tem que sempre lembrar que Shakespeare é um homem do teatro. Tô tentando reforçar isso, mas assim, tem coisas que a leitura não dá muito sentido, né? Tipo, legal, sim, obviamente você é um senador. E aí o Iago tá querendo causar confusão. O Rodrigo vai dar uma frase mais longa, né? Uma fala mais longa, aí com umas quase 20 linhas, eu acho, explicando o que tá acontecendo. Essa frase, essa fala, boa parte dela tá cortada do quarto. Ela tá só no fólio, né? Nas 2 edições que eu falei, quarto e fólio. Provavelmente ela indica que em algum momento que essa frase foi ensinada, não sei, por decisão do Shakespeare, por decisão de quem quer que seja, alguém cortou essa fala. Achou que ela estava um pouco excessiva. Eu mesmo não vou entrar muito, porque mesmo o papel do Rodrigo, ele não tem a densidade das coisas que a gente está analisando, né? Eu tô me demorando muito porque a fala do Iago é muito mais densa. Ainda mais a fala dessa primeira cena, ela só tem que ler cada coisa, porque cada coisa diz muita coisa. Essa fala do Rodrigo, assim, se você tem o texto, você lê, você vai entender. Ele tá basicamente contando a história, né, de que a Desdemona, a filha dele, escapou com um Moro, né, a gente vai falar to the gross clasps of a lascivious Moor, nas grosseiras garras de um Mouro lascivo. Novamente a gente tem aquela ideia comum que eu já reforcei e tem que sempre reforçar, a ideia de que, na visão dos elisabetanos tal, os Mouros, enfim, esses estrangeiros no geral, não é uma coisa, como eu disse, muito definida, fossem lascivos, né, tivessem o lado da paixão, o lado do sexual muito mais aflorado. Assim, gente, eu sei que é horrível falar, mas esses preconceitos não estão totalmente mortos nos dias de hoje, né? A gente tem um pouco esses lugares comuns em relação uma série de povos. Tem gente que diz, não, os japoneses são muito pervertidos e tal. A gente tem esses estereótipos, né? É muito perigoso, né? Preconceitos são coisas que, por mais que a gente tenha hoje, no século XXI, muita consciência a respeito dos preconceitos, é uma coisa muito difícil de você matar. É muito difícil você matar a ideia de você querer traçar características gerais sobre, enfim, todo um grupo de pessoas. É complicado. Aqui eles são, obviamente, muito pejorativos e muito feios, mas é realmente impressionante como eles sofrem a morrer, né? Eles não morrem. Eles são constantemente revividos, né? E ele vai continuar falando também, né? Uma outra coisa que é interessante, né? Your daughter, if you have not given her leave, I say again, hath made a gross revolt, tying her beauty, wit and fortunes in an extravagant and wailing stranger of here and everywhere. Sua filha, se você não lhe deu permissão, e eu digo de novo isso, fez uma grande
fez uma grande rebelião, né? Se revoltou bastante, amarrando o seu dever, sua beleza, seu engenho, né, de mente, sua sorte, suas fortunas, né, sua sorte, seu destino, poderia traduzir também, num estrangeiro extravagante, instável, né? Willing é uma coisa meio tipo, deixa eu ver como lá vamos traduz, errático, ótima tradução, uma coisa meio instável, meio pouco firme, né? Ou seja, aquela coisa, a sua filha amarrou num partido não muito bom, de aqui e de todo lugar. Ou seja, o Otelo, né, isso também é importante, ele não é, por mais que ele seja, a gente esteja de Veneza, ele seja muito importante, como a gente vai ver mais pra frente, dentro da estrutura de Veneza, ele é de todo lugar. Ele não é um cidadão exatamente de Veneza, ele é um estrangeiro de Veneza, né? Ele fala bem a língua, ele tem um grande domínio da linguagem e tal, mas ele não tem a cor de pele dos venezianos, ele não é um veneziano. E a gente nunca fica sabendo muito bem, por mais que a gente tenha a história do Otello, e é uma história que a gente sabe pela voz dele, com muitas particularidades, a gente não sabe de onde ele veio, não tem nenhuma menção dele de estar num lugar específico, ter nascido num lugar específico, a gente não sabe exatamente, ele é de todo lugar. Uma curiosidade de estilo aqui da linguagem, esse primeiro ato, e é uma coisa que é notada aqui pelo Frank Kermode, que é também um grande comentarista de Shakespeare, tem esse livro que ele discute em cada capítulo, cada uma das últimas peças do Shakespeare, então tem um capítulo longo sobre Otelo, tem um pequeno vício de linguagem engraçado nesse primeiro ato do Otelo, e que depois vai sumir um pouco, que é a bimembração. Acontece muito, né? In an extravagant, unwilling stranger. Tanana, e nanana. Sempre que tem um substantivo, um adjetivo, vem em dois parezinhos, quase sempre, né? Tem esse vício um pouco de linguagem da bimembração. É bom você perceber que grandes escritores meio cheios também tinham esses vícios de linguagem que também sofriam, né, para lidar com isso. Em alguns momentos, assim, no Otelo, nesse primeiro ato, às vezes fica forçado, quantas vezes as pessoas estão colocando páginas de coisas, né? Tanto no verso seguinte, of here and everywhere. Tem milhares desses, assim, nesse primeiro ato. Muito bem. Depois disso, né, depois dessa fala mais longa, menos provocada, assim, mais de boa, mais diplomática do Roderigo, o Brabantio se toca o que aconteceu, que a filha dele fugiu. Foi roubada, fugiu, tal. Vai pedir para os serviçais dele acordarem, se mexerem. Enfim, depois disso, né, que finalmente o Brabantio decide dar ouvidos pro Roderigo, o Iago, que é isso, o Brabantio tá em cima, né, tá no balcão da casa dele, tá na janela, disse que vai descer e tal, o Iago fala, não, preciso sair daqui porque não é conveniente que eu seja to be produced as if I stay, I shall, against the Moor, ou seja, ser produzido, ser colocado contra o Mouro. E é isso, ele vai argumentar, né, que é bom que ele tenha que ele não se coloque contra o Moro, né? Ele é um cargo de confiança do Moro, apesar de ser um alferes, ele é um cargo de confiança, ele tem que manter aquela hipocrisia toda. E ele já avisa, assim, você vai dar uma dor de cabeça para ele, para tirar um pouco do gosto, do prazer, né? E é uma coisa que ele já tinha falado no verso, eu tinha passado, né? No verso 70, o Iago tinha falado, Thou that his joy be joy, yet throws such chance of vexation on it as it may lose some core. Ainda que essa felicidade dele seja uma felicidade, jogue um pouco das variações dá um pouco de dor de cabeça para ele, de modo que essa alegria perca um pouco da sua cor, né? E ele vai reiterar um pouco isso, né? Que apesar de quanto isso pode enfesar ele, pode ser amargo a ele, dar dor de cabeça para ele, não vai causar uma grande consequência, porque ele é muito importante para o sentido militar de Veneza, né? For he's embarked with such loud reason to the Cyprus wars, which even now stands in act, that further souls another of his faithful they have known. Porque ele está envolvido. O termo em inglês é embarked, né, que é também uma mini metáfora náutica, né, ele está embarcado com uma razão tão alta, tão barulhenta para as guerras de Chipre, que agora mesmo estão em ação, estão acontecendo, que para as almas deles, e aqui entende-se os poderosos de Veneza, né, o governo de Veneza,
que para suas almas eles não têm outro da sua profundidade. E assim, a palavra profundidade é fathom. Vocês conhecem a Tempestade? Tem a famosa canção Full Fathom 5, que é uma unidade de medida náutica. Eu não sei exatamente o que é, mas é uma unidade de medida náutica. E aqui, tanto pelo embarcado, né, quanto pelo fathom, a gente tem aquilo que eu já tinha falado para vocês, que são as metáforas náuticas do Iago. E assim, são metáforas de uma palavra, né, são imagens, não são exatamente metáforas, são imagens, mas são muito reveladoras, né, do jeito que o Iago aborda o mundo, né, ele tá falando do mar, ele tá falando da navegação. O Iago, o Otelo, tem uma profundidade náutica, né, ele está embarcado. Não são metáforas abstratas, são ou dessas coisas práticas da navegação, ou, como a gente diz, dos animais que se reproduzem e que são sujos e deplorados. Ele reitera aquilo, né? I do hate him as I do hell pains, yet for necessity of present life I must show out a flag and sign of love, which is indeed but sign, que é de fato apenas sinal, né? Eu preciso mostrar uma bandeira e sinal de amor, que é de fato apenas um sinal. Como eu disse, ele é um hipócrita, ele é falso. E ele dá a dica de onde o Otelo tá. Ele tá no tal do Sagitário, que é teoricamente uma taberna, né? Um hotel, um estabelecimento aí em Veneza, que obviamente não existe, né? Mas na peça é o tal do Sagitário. Normalmente é uma coisa importante, porque Sagitário, se vocês sabem, é um animal metade centauro, né? Um animal metade gente, metade besta. Então, novamente, um sinal aí de que tem essa associação do Moro com a bestialidade. Nesse caso, ela é um pouco mais densa, um pouco mais complexa, porque ela não é simplesmente algo que está preso ao discurso do Iago. De fato, o Otelo está num lugar chamado Sagitário, e quem inventou esse lugar não é Deus, não existe esse lugar de Otelo, é uma pessoa real que entrou na tal da taberna. Quem fez isso foi Shakespeare, que ele cunhou esse estabelecimento. Então aqui a gente tem uma pista, talvez, de que esses lugares comuns também tem aí, talvez, também tem aí um embasamento na parte do autor, né, do texto, que é o Shakespeare. Talvez o Shakespeare esteja se aproveitando, esteja se subscrevendo dentro desses preconceitos para montar um pouco o drama da peça. Enfim, uma primeira pista. Como eu disse, esse assunto vai ser discutido com mais calma na resenha. E aí nós temos o final, né, da primeira cena. O Iago foge para não ser encontrado lá, batendo de frente com o Moro, né, nessa galera que vai procurar o Moro. Ele foge, e aí o Iago, o Brabantio, né, depois tem uma passagem que o Brabantio disse assim, tipo, quando ele sabe que é o Roderigo que tá contando pra ele o que aconteceu com a Desdemona, ele fala, né, tipo, que ele já tinha avisado o Roderigo pra não ficar perto, que a Desdemona não era pra ele. Mas depois que ele fica sabendo que a Desdemona tinha fugido, aí o Brabantio muda, aí ele fica todo mais fofo, ele até fala, né, ai, quem dera fosse você, não sei o que tivesse ficado com ela e tal. E aí, enfim, os dois vão se encontrar, o Brabantio e o Roderigo, vão conversar um pouco. E o Brabantio vai vir vai vir com a hipótese de que o Otelo usou magia. Que é isso, ele é bárbaro, ele é um Moro e tal, ele é da barbárie, etc. Ele deve ter usado, para conseguir fazer isso, ele usou magia, né? Ele vai dizer assim: Is there not charms by which the property of youth and maidhood may be abused? Não há encantamentos pelos quais a propriedade, no sentido assim, das propriedades da natureza, né, da juventude e da maidhood é diferente, né, é difícil de traduzir. Também uma juventude, a donzelice, sei lá, não sei como bem traduzir. Pode ser abusado, ou seja, pode ser corrompida. E aqui a ideia é importante, né, que vai ser desenvolvida melhor na cena 3. E na cena 2 também. Que a ideia de que seja possível para Desdemona fugir com Otelo é que ela tenha sido a natureza dela, natureza de jovem, virgem, decorosa, honrosa, aquela coisa toda certinha, tenha sido abusada, tenha sido corrompida por um feitiço do Otelo. Não tem outra explicação de porque uma mulher branca teria ficado com o Moro. E aí o Rodrigo falou, sim, pode ser isso. Tal. E eles decidem ir atrás existe uma força em Veneza, parece que Shakespeare sabia disso, que são os Special Officers of Night, que são oficiais da noite,
levantar essa galera e ir atrás do Otelo. Muito bem, e aí nós vamos pra cena 2, que vai ser outro vídeo, porque, pelo amor de Deus, né? Paciência, né, gente? Aí, enfim, terminei o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado, comentem, compartilhem, enfim, guardem pra um dia, tal. Eu entendo que vocês não queiram assistir o vídeo inteiro. Ele é um vídeo um pouco de consulta, um material para ficar de referência, tal. Se alguém estiver lendo o Otelo, vai pesquisar no YouTube. E eu espero que antes de aparecer vídeo de resenhas de pessoas meio cretinas, que não sabem o que eu tô falando, vai aparecer esse vídeo, assim. E, enfim, sei que metade do tempo talvez eu não saiba o que eu tô falando também. Posso estar cometendo meus erros, mas assim, tô fazendo um esforço grande de fazer um conteúdo legal, tal, e fazer uma coisa séria. Espero que apareça, né? E quem tá lendo o Otelo, enfim, encontre esse vídeo e consiga se divertir, né? E, enfim, não fazer as minutagens direitinho, porque aí qualquer coisa você pode usar isso aqui de nota de rodapé, assim. Você não entender uma passagem, você vai lá, checar e confere. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aguentado minha voz morrendo o tempo todo, e eu tomando muita aguinha. E é isso. Comprei o Otelo. Vocês já assistiram o vídeo assim? Será que eu compro a peça? Comprei a peça. E compre pelo meu link da Amazon para ficar rico. Vocês também podem me apoiar no Catarse, podem se inscrever no clube de membros, podem me dar presentes na lista de desejos, tem várias peças do Shakespeare que vocês podem me dar lá. E eu posso fazer mais vídeos. Enfim, façam o que vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.